Apesar de tudo, a vida resiste. Sufocada, deformada, agredida, poluída, mas resiste. E nós estamos grávidos de esperança. Nos séculos XVI e XVII, colonizadores europeus afluíram em massa para o Brasil. Com a proteção de Deus e das armas, deram início à colonização com a exploração da população e do seu meio ambiente. E até os dias de hoje, as grandes companhias estrangeiras prosseguem destruindo a natureza, ameaçando tudo que tem vida. A gente lamenta isso aqui, né? Porque há muitos anos atrás, eu estudava nesse colégio aqui, e tinha uma árvore lá que dava pro rio e a gente, após as aulas a gente estudava, a gente acabava de estudar, após as aulas a gente ia lá, tomava banho no rio. Esse rio era uma água doce, né? Uma água de rio. E agora a gente vê nessa situação, a água toda podre, cheia de imundícia das indústrias, então a gente fica aborrecido com isso, né? Porque o direito que nós tivemos quando fomos mais jovens de nadar, brincar no rio, acho que as nossas crianças também deveriam ter esse direito também, né? E não tem agora. Nessa situação nenhuma criança, quando teve minha idade, não tem esse direito de chegar aí e tomar um banho agora, porque está uma imundícia aí. Foi no final da década de 50 que o presidente da República convidou empresas estrangeiras a se estabelecerem em Cubatão. Localizada a apenas 150 quilômetros de São Paulo, na região costeira, Cubatão era o lugar perfeito para qualquer tipo de atividade industrial. Portanto, não se podia pensar nos danos que as indústrias e seus dejetos químicos iam causar na vida de cada um e na natureza de Cubatão. Quando a gente vai no médico que leva a criança, a única solução que eles dão pra gente é o seguinte, que a gente saia de Cubatão. Na verdade, eles querem fazer a gente entender que quem polui não é as fábricas, é a gente. Então, eles dão a noção de que é o caso da Vila Paris, por exemplo. Desalojar o pessoal, sai porque a poluição está aí. E nós queremos é o controle da poluição, porque não é nós que poluímos, são eles. Então, eles que assumam o ônus dessa irresponsabilidade. Então, aqui a poluição não é só no rio, é no ar, é na vegetação, é a serra que está aí. Então, é várias coisas. É uma questão política que tem que ser tratada realmente pela raiz e não achando que a gente vai... Eu mesmo vendi minha casa, mudei um pouquinho mais para longe pela questão da poluição, que a minha filha estava morrendo. Mas essa não é a solução. A solução é a gente se unir. E por que a gente não se une? A gente não se une porque o poder político diz o seguinte, que se a gente for dizer que vai contra a poluição, a gente vai pedir que feche as fábricas. No entanto, nós precisamos esclarecer a população que não precisa fechar as fábricas, basta o poder econômico aí que já lucrou tanto nas nossas costas, arque com ônus dessa desgraça que eles fizeram. Novas estradas surgiram. Ainda que oferecessem uma desagradável visão dos barracos dos operários, essas estradas garantiam aos diretores das fábricas o transporte direto às suas residências em zonas aprazíveis e menos perigosas nas cidades vizinhas. A posição geográfica de Cubatão, bem favorecida na costa, era algo de grande importância para o desenvolvimento industrial da região. Atualmente, estão instaladas 27 indústrias de transformação no vale. Entre elas, a Cosipa, terceira siderúrgica do país. Petrobras, a maior refinaria do país, é responsável por grande parte da poluição do vale. O rio Cubatão, onde outrora se pescava bastante, está inteiramente contaminado. O que corre no seu leito é mais óleo do que água.
responsáveis por ele, né, não respondem mais por isso, porque aqui no Brasil, né, o dinheiro fala mais alto pela própria lei. Em vez de se tomar uma atitude, né, se paga uma multa, que em um dia de produção de uma firma, essa multa praticamente em dinheiro não é quase nada, entendeu? E continua assim, poluindo o rio, em vez de se tomar uma providência. Paga-se, né? Uma coisa que é muito errada. É mais fácil pagar do que tomar as devidas providências, né? E as autoridades competentes também não vê isso. Isso que mais revolta o jovem aqui. Você quer ver uma coisa? Essa fábrica aqui, essa estirena, o que ela joga de porcaria aí, o que ela bombardeia os nossos narizes aí, não é brincadeira. E você sabe o que ela fez para acabar com a poluição do rio? Distribuir caderno e camiseta, né? Aquele assistencialismo barato, com a conivência criminosa o dono da prefeitura aí, né? Que não toma uma providência efetiva. Ele que poderia ter recurso para isso, poderia mobilizar a comunidade. Inclusive ele, como prefeito com o povo, que ele diz que é com o povo, então ele que levasse o povo para frente da fábrica, chamasse a diretoria da fábrica, olha, aqui o negócio é esse, olha. Ou vocês vão tomar uma providência, pôr filtro, fazer alguma coisa certa aí, nós não queremos caderno, não queremos presente, camiseta, isso aí não vai acabar com a poluição de vocês. Cubatão está situada num estuário coberto de arbustos que mostram suas raízes nuas na maré baixa. Antes das indústrias se instalarem ali, a pesca era de grande importância para a alimentação do povo. A poluição causada por essas indústrias é, naturalmente, a maior causadora do desaparecimento dos peixes. Apesar de contaminados, os caranguejos resistem. Continuam ali, se alimentando dos restos, entre as raízes dos arbustos do Pantanal. Alguns pássaros, desconhecendo o alto teor de metais pesados como mercúrio e cádmio existentes nos caranguejos, matam a sua fome. A quantidade desses metais pesados existentes nesses caranguejos é 10 vezes maior que o limite prescrito. Mas, mesmo assim, eles são vendidos à beira da estrada. Com dinheiro ou sem dinheiro, ainda bem que eles não param para comprar. Muitas das indústrias químicas desta região são estrangeiras. Dentre elas, a companhia americana Union Carbide. Esta companhia é uma das grandes poluidoras com a sua fábrica de adubos, que lança gases nitrosos. Os dejetos desta fábrica infiltram-se no solo, nos lençóis d'água, o bananal e toda a vegetação morrem quase que imediatamente em consequência dos gases sufocantes exalados das chaminés das fábricas. Até o início da década de 80, Cubatão era considerada zona militar, onde todo tipo de diálogo ou legislação, comum em muitos outros lugares, desaparecia completamente. Jornalistas e pesquisadores que tentassem se inteirar da verdade de Cubatão corriam o risco de serem processados por espionagem. Essa é a razão pela qual, durante anos e anos, poucos sabiam do que se passava nessa região. Poucos sabiam do que passava por esses tubos que circundavam, meio escondidos no Pantanal. Vila Soco. Aqui desapareceram em chamas 800 pessoas. Os barracos eram de madeira, construídos sobre estacas na região pantanosa. Sob as casas, o alagadiço se misturava com gasolina e outros inflamáveis. Uma noite, esta bomba explodiu e em apenas poucas horas, 800 pessoas, a maioria crianças, desapareceram em chamas. Hoje a Vila Soco está sendo reconstruída. O mangue é aterrado, casas de alvenaria substituem os barracos, mas a ameaça dos tubos condutores permanece. Mas quando, de repente, os casos de anencefalia tornaram-se cada vez mais frequentes, deu-se o alarme. Roque Montelione, da Universidade de São Paulo, contratado pelo governo, fez uma pesquisa sobre os casos de anencefalia. A frequência de anomalias congênitas em Cubatão é a mesma que é encontrada em outras regiões, em outras cidades da América Latina,
de São Paulo e em regiões de baixa frequência de anencefalia no mundo. Você quer comentar sobre as críticas que sua pesquisa não é suficientemente bom? Bem, em primeiro lugar, eu queria dizer que a crítica deveria partir da comunidade científica, em primeiro lugar, já que eu tenho levado o estudo a vários congressos aqui no Brasil e fora do Brasil. E, em segundo lugar, o criticismo que é feito, em geral, é feito em bases emocionais e essa discussão nunca chega no ponto onde é possível se discutir racionalmente, isto é, se grupos ou pessoas não acreditam nos dados que eu tenho, eles devem então se basear em outros dados. Eu gostaria muito de ver esses outros dados para poder então comparar e ver aonde que nós falhamos. Romeu Magalhães, ex-administrador do Hospital de Cubatão, demitido depois de um longo período de ameaças e perseguição, denuncia alguns erros na pesquisa oficial. Os dados, para mim, do Rocco Monteleone são manipulados porque em 1981 eu vi que foram sepultados no Cubatão 13 anencéfalos, embora as estatísticas oficiais constem como somente 3. Eram colocados nos atestados de óbito causa-morte diferente do que a verdadeira, que seria a anencefalia. Em 1982, eu vi 6 anencéfalos e oficialmente só consta 2. Em 1983, ele conseguiu levar o índice a 0, embora para mim, isso foi um dado totalmente manipulado. Quase que diariamente, as crianças de Cubatão são levadas à clínica respiratória para inalações. Sem esse atendimento, elas morreriam. Aqui as fábricas, por exemplo, elas soltam, né, os seus poluentes aí diversas vezes, né, na semana. A minha filha, por exemplo, é um termômetro que mede isso aí, porque quando acontece, ela já começa a sentir falta de ar, começa a sentir o problema de respiração. E a gente tem que sair, né, correndo às pressas, como já aconteceu comigo, 4 horas da manhã, né, atrás de táxi para levar ela para os hospitais. Então é o seguinte, dá revolta, entendeu? Dá vontade de ir embora. Não vou porque não tenho condições financeiras para ir embora. Também os adultos sofrem de problemas respiratórios causados pelo ar poluído. Muitos deles trabalham na indústria local, o que piora ainda mais as suas condições de saúde. Assim como o meio ambiente, também os operários carecem por completo de proteção contra a poluição causada pelas fábricas. Da área da Corsipa, né? Série 2-1, série 2. A leucopenia, através dos produtos com que ele trabalha na série 2 da área da Corsipa, que contém produtos derivados do fenol, que é o benzeno. Então, uma leucopenia por benzolismo, como uma parte. Então, dentro da área da Corsipa tem a série 2, 1 e tem a coqueria também. Então, há uma baixa, o fenol baixa os leucocitos, os linfócitos sedimentados, fazendo com que ele comece a sentir dores, mialgias, cefaleia e tontura também. Cerca de 50% dos pacientes admitidos na nossa unidade são pacientes portadores de doenças pulmonares. E para dar assistência a esse paciente é preciso que se tenha uma oxigenação. Esse painel aqui mostra 4 bicos de oxigênio, aliás 2 bicos de oxigênio, um de ar comprimido e um vácuo. Nós temos também uns aparelhos que dão assistência cardiovascular, como seja esse marca-passo, um aparelho que serve para estimular o coração artificialmente. Além disso, nós temos o respirador artificial, que é o aparelho fundamental para a assistência desse tipo de paciente. O mais trágico é que uma região como esta, apesar de toda a poluição que sofre, não conta com um serviço de assistência médica à altura das necessidades que a situação exige. Dr. Armando José Rigoberto, por exemplo, não tem acesso a uma biblioteca adequada que possa informar melhor sobre os casos que aparecem quase diariamente. Mesmo assim,
essa nova clínica de emergência, ainda que simples e pequena, tem salvado muitas vidas. Caso não houvesse essa UTI, dos 350 pacientes admitidos durante este período, com segurança, cerca de 90% desses pacientes estariam mortos durante o transporte para Santos. Daí a importância de ter montado essa unidade de terapia intensiva nessa cidade de alto risco. Só agora, nos últimos anos, que o povo começa a se organizar. Um grupo Vítimas da Poluição em Cubatão se faz ouvir. Hoje a verdade pode ser dita. Agora, as reclamações da população tomam um aspecto político. Tá se reclamando aqui que as autoridades não tomam atitude, e a gente concorda com isso. Mas eu acho que a gente também é autoridade. Eu acho que a gente tem mais é que se organizar, a partir dessas denúncias do companheiro aí, de que todo dia, 8 horas da noite, ela faz essa emissão, a gente se organizar e ficar aguardando essa emissão aí, como a gente fez no caso da Petrobras aí. Quando a Petrobras tinha as águas ácidas aí, que toda tarde jogava aqui. Então a gente começou a manter plantão aí, todo fim de tarde aí. E na medida que a gente sentia o cheiro, a gente partia para cima da Petrobras. Quando eles se sentiram incomodados, que eles perceberam que estava havendo uma cobrança sistemática, melhoraram o prazo de entrega da unidade que ia tratar, que estava muito adiantado, foi reduzindo esse prazo. Alô, Maná? Nós estamos com os índices muito altos aqui na Vila Paris e seria necessário vocês pararem a granulação 1. A parada é só das 6 às 10 da manhã, na qual a condição é desfavorável, e depois vocês voltam a funcionar, ok? Tá bom, ok. Tá, obrigado. Até logo. Ainda que insuficiente, um passo parece ter sido dado. Segundo um acordo recente, faz-se necessário interromper os processos quando a poluição atinge níveis considerados perigosos. Essa é uma estação de monitoramento. Nós temos 3 estações aqui em Cubatão, 2 em Cubatão Centro e essa terceira aqui na Vila Paris. Nessa estação nós medimos a concentração de poluentes, como óxido de nitrogênio, óxido de enxofre, material particulado, sulfatos, amônia e outros poluentes mais. Os dados são gerados aqui e são transmitidos para São Paulo por via telefônica. Seria um erro dizer que as autoridades não tentam fazer algo para melhorar a situação. Mas as condições de melhoria são, em última análise, impostas pelas companhias. Cifras oficiais mostram que atualmente as companhias lançam 236 toneladas de poluentes por dia. Mas em outro relatório, que as autoridades não tornaram público, essa quantidade chega a 1.000 toneladas diárias. Mas, apesar dessa terrível realidade, há em Cubatão um pequeno oásis e podemos dizer que seja um oásis em vários sentidos. Carbocloro é uma fábrica de produtos químicos que, alguns anos atrás, poluía tanto as águas como o ar, com mercúrio da sua produção de soda cáustica. Antes, as chaminés lançavam diretamente no ar nuvens de fumaça carregadas de óleo queimado. Hoje,
Essas nuvens são completamente livres de poluentes, pois a companhia Carbocloro queima-os antes de serem diretamente lançados na atmosfera. Esse processo de limpeza dos vapores não abala os lucros financeiros da companhia. Ainda que a produção tenha aumentado, a poluição causada pela empresa é atualmente quase insignificante. De um certo modo, é difícil de se imaginar uma indústria química com plantas entre seus tubos condutores. Uma fábrica onde os trabalhadores participem das decisões, contribuindo com sugestões para melhorar o ambiente de trabalho. The green coming back, the trees growing up, shows that the work is worthwhile. Todas essas plantas, todas essas árvores, todo esse verde, enfim, nos faz lembrar que vale a pena lutar contra a poluição. Segundo os especialistas, a recuperação da floresta é possível, caso se consiga pôr um ponto final na poluição. E isso significa que temos de tentar impedir que a poluição continue. Nós temos aqui na nossa fábrica esse lago com patos e marrecos como exemplo para outras fábricas. Acredito que seja um bom exemplo para todos, inclusive para os nossos funcionários. Afinal, é bom que eles também sejam lembrados que o cuidado com o meio ambiente é fundamental para a sua saúde e para seu bem-estar. Todo esgoto de nossa fábrica é limpo de dejetos químicos, como mercúrio, ácidos, álcalis, óleos e outras substâncias orgânicas. É muito importante lembrar que todo esse trabalho pode ser considerado um investimento, que logo nos será devolvido em forma de bem-estar. Nos últimos anos, as autoridades vêm se preocupando em acabar com a poluição aparente, adaptando filtros, impedindo assim que partículas e gases contaminem a natureza. Essas medidas tomadas pelas autoridades há apenas poucos anos têm feito de Cubatão um vale visivelmente mais limpo. Mas as aparências enganam, pois continuam a serem lançadas na atmosfera centenas de toneladas de gases venenosos. Os efeitos desses gases em tudo que tem vida pode ser verificado ao afastarmos algumas dezenas de quilômetros de Cubatão. A floresta tropical atlântica cobre toda a serra ao longo da costa brasileira. Talvez esta floresta não tenha fauna e flora tão rica quanto a selva do interior do país, mas mesmo assim tem a mesma importância no ciclo ecológico. Essa floresta fica a apenas meia hora de carro, através de estradas estreitas, bem perto de Cubatão, caminhando sob a densa vegetação, ouvindo os gritos dos papagaios, sentimos-nos bem distante do gueto industrial de Cubatão. Assim, exatamente assim, era o Vale de Cubatão há 30 anos atrás. Mas hoje, a realidade é outra.
As cercas de arame farpado não impedem a nuvem de poluentes de chegar até a floresta, mas impedem aqueles que tentam ver as regiões mais afetadas pela poluição. Isso aconteceu à primeira-ministra norueguesa Gro Harlem Brundtland, presidente da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente das Nações Unidas. As autoridades brasileiras os fizeram passar por estradas de rodagem de onde não se podia ver a floresta agonizante. A área que nós estamos aqui costumava ser coberta por floresta e por vegetação. Com a morte da floresta, por força da ação dos poluentes vindo do polo industrial, o solo ficou exposto e essa vegetação, principalmente as raízes dessa vegetação, que prendiam realmente essas pedras e prendiam o solo, ficaram absolutamente livres para deslizar, o que está ocorrendo aqui. Se nós pensarmos um processo como esse ampliado, como pode ocorrer em termos do polo petroquímico como um todo, nós poderíamos ter grande tragédia em Cubatão. É só imaginar o tamanho dessas pedras rolando com uma grande velocidade e o impacto que elas possam ter sobre algumas das instalações, para imaginar os perigos e os riscos. E os riscos existem também, porque essas pedras, esse material que estaria rolando montanha abaixo, pode atingir algumas instalações, alguns dutos, com produtos perigosos que, indo na atmosfera, podem causar danos que sequer podemos imaginar hoje. Nós podemos verificar nesses slides o grau de afetação da serra como um todo em termos de erosão. O tamanho dessas estrias realmente que existem nesses slides, eles demonstram realmente o quão foi atingido, qual é a intensidade dessa erosão e o perigo decorrente de todo esse material sólido vir montanha abaixo. Na descida da serra, passamos por um lugar onde alguém pede ajuda a Deus. Quando eu vi a vela acesa embaixo das árvores agonizantes, tive vontade de me unir à prece deles e pedir por todos os seres vivos, por toda a floresta que desaparece, uma prece de misericórdia. Esse processo trata de uma ação contra as indústrias de Cubatão, pedindo uma indenização para recuperar os danos causados pela Serra do Mar. Nós aí estimamos na base de 800 milhões de dólares esse processo, e ele se iniciou com um documento da CETESB, órgão governamental encarregado de controlar a poluição, que em 1981 já previa os problemas decorrentes da morte da vegetação. Só que este documento foi mantido sob sigilo e como estritamente confidencial durante 5 anos. Nós acreditamos que essa será a maior causa do Poder Judiciário brasileiro, e o que é importante ressaltar é que o dinheiro da indenização não irá para nenhuma das entidades. Ele irá para um fundo a ser gerido pela sociedade civil, que pretende realmente restaurar a Serra do Mar. Ele está localizado lá no parque, vamos buscar ele. Fica famoso. Aqui, no Vale do Rio Branco, temos a sensação de estarmos em plena Mata Virgem, longe, muito longe das ameaças das indústrias químicas e seus poluentes. Mas na água aparentemente limpa se escondem elementos químicos que afetarão por muito tempo os habitantes do pequeno município de Parque das Bandeiras. A origem do problema está nesta fábrica, Ródia. Seus operários manipulam um elemento de alta periculosidade, pentaclorofenol, que nesta região é popularmente conhecido como pó da China. Antigamente, os mineiros, ao penetrarem nas minas, levavam consigo um canário numa gaiola.
Na entrada dessa companhia francesa, há também uma gaiola com um canário. Só que o canário continua firme no puleiro, enquanto os operários, há muito, já caíram vítimas dos gases venenosos da fábrica. Esses trabalhadores apresentam várias lesões de pele. Essas lesões têm a característica de serem grandes cistos, com conteúdo bastante fétido e uma aparência muito desagradável. Tais lesões significam só a ponta de um iceberg de muitos problemas orgânicos que eles desenvolveram após trabalhar em contato com pentaclorofenol. Essas lesões orgânicas, hoje, através de vários estudos e de exames laboratórios, nós conseguimos comprovar comprometimento a nível de fígado, a nível do rim, comprometimento em sangue de diversos deles, além de uma necessidade que temos de fazer um acompanhamento por um prazo bastante longo, já que esse produto é reconhecidamente um cancerígeno, de forma que pode desenvolver alguma forma de câncer. O Dr. Vander Jackson me pediu que passasse no seu consultório uma noite para encontrar com alguns operários. Para os trabalhadores, esse encontro era bastante perigoso. O funcionário que critica a empresa é perseguido, perdendo assim a possibilidade de promoção. O próprio Dr. Vander Jackson foi ameaçado de morte por ter dado apoio aos operários vítimas da poluição da fábrica. Essa é uma das razões pela qual achamos importante tornar público esse caso. Não há melhor maneira de assegurar a vida do Dr. Vander Jackson e também, naturalmente, desses operários atingidos. Vários problemas provocados pelo pentaclorofenol. Isto é uma lesão cística de conteúdo bastante fétido que foi submetida a uma drenagem. Isto é uma lesão representada por uma hipercromia de pele e vários comedões, também comprovadamente provocado pelo produto. O corpo dele apresenta várias lesões semelhantes a essa, e este quadro é o mesmo que vários outros trabalhadores têm. Isso é só um indício do que está acontecendo no organismo desses trabalhadores. Esse mesmo produto que causa essas lesões está provocando vários outros problemas no fígado, no sangue, nos rins e apresenta um risco potencial de desenvolver, no correr do tempo, alguma forma de câncer. Nós somos um grupo de trabalhadores que fomos expostos criminosamente em contato com o pó da China, o famoso, conhecido como pó da China, que na realidade não é nada de pó da China, é pó de Cubatão, pó fabricado por uma empresa chamada Rodia, que por muitos anos fabricou esse produto de uma maneira criminosa. Os operários foram expostos sem conhecimento do que estava se passando e nem sabiam que doença eles seriam submetidos. Hoje a gente sabe que tipo de doença nós temos, sabemos que ela é uma doença irreversível e esse pessoal está aí entregue à sorte. Contamos com a ajuda de alguns médicos, mas a companhia assumiu de uma forma leve ainda a coisa, sendo que o governo brasileiro ainda não tomou nenhuma providência e o NPS nem a aposentadoria nos concedeu ainda. E fazia uma voluntária Balpin com BHC. Trabalhei durante o tempo que eu cheguei lá, era essa embalagem que eu fazia, então tomava a responsabilidade de carregamento de caminhão. No tempo que eu entrei lá, carregava ainda barrica, aquelas barricas de produto nas costas, me feri isso aqui tudo. Hoje eu sofro problema no rim, no fígado, na coluna, dor de cabeça, tontura, e até aqui hoje eu não sinto melhora nenhuma. A gente faz exame, eles ficam para lá, não dizem que nós temos, vim saber agora que eu tenho problema de fígado agora, nos exames agora, que foi feito agora com o Dr. Wanda aí. Então agora foi que me vieram falar que eu tenho um problema de fígado, de rim e tudo, mas lá eles não tomam providência de nada. Nós vamos ao médico lá, ele nem está aí, então isso não é nada não, isso não é nada não. Eu trabalhava em sacaria, empilhando saco com 15 metros, assim, 15 sacos assim, de empilhado de altura, e fazia limpeza nas máquinas, inclusive a prensa, a gente tinha que limpar e tudo. E entrei com a saúde que vocês veem que até hoje, graças a Deus, né, sou um pouco forte. E hoje em dia eu me sinto assim, problema no fígado, dor no peito, gripado direto, falta de ar, problema na coluna, por motivo de pegar a sacaria, de andar com um saco nas costas, e, inclusive subir a escada com um saco de 50 quilos. E hoje eu me acho nessa situação, entendeu? E inclusive, se for amanhã ou depois para mim sair de lá,
e qualquer um de nós arrumar emprego em outra firma, nós não temos condições. Porque não passa no exame, problema de sangue e etc. Peraí, amor, deixa eu falar uma coisa. A nossa lei é uma lei tão a favor do patrão que o operário não tem como reclamar. Não existe lei que eu possa processar a companhia. Ainda não existe. Essa é a nossa lei, que nós somos uma republiqueta. Aqui só dá valor a quem tem dinheiro. Só tem lei para quem tem dinheiro. O trabalhador não tem lei para ele. Se eu não consigo processar o INPS, ele me enrola aí, eu estou desde 82 tentando ganhar uma pensão do INPS. Também não consigo. A companhia nem pensar em processar a companhia. Eu pedi, por favor, para ela dar garantia de emprego para todos, porque pelo menos era o mínimo que se podia fazer. Agora, processar, nem pense que não existe lei para isso. Para o mundo, eu peço, de joelhos, pelo amor de Deus, ajudem nós. Todo o país tem um presidente, que esses presidentes de todos os nossos países, do mundo inteiro, olhem a nossa situação, ajudem a nos resolver esse problema, que se comunique com o nosso presidente, para que se comunique também com o nosso INPS, para que eles assumam essa responsabilidade. A Roda, o INPS, que estamos morrendo aos poucos, não vamos chegar a ver os nossos filhos crescerem direito, porque é demais o sofrimento. Eu desquitei, tenho uma filha, e por esse motivo que eu chegava, a esposa falava que eu estava fedendo, cheio de caroço, cheio de furúnculo, trocava a fronha 2, 3 vezes por semana, porque é aquela aguaceira, aquele tumor estourando no corpo. Eu perdi a primeira mulher. E eu sofro muito porque eu vejo companheiros hoje inocentes. Nós trabalhamos com pó da China, que é até errado falar isso também, o pó da França, porque os franceses são culpados, eles têm que assumir. Hoje, amigos nossos inocentes estão trabalhando com o quê? O resíduo, tirando o que nós fizemos, que a Roda jogou atrás do mato, já contaminando milhares de pessoas no bairro chamado Samaritá, crianças já com problema de saúde, porque a Roda é culpada e não quer assumir. Ela sabe muito bem tapar a boca das pessoas através do dinheiro, mas a do funcionário, ela não quer olhar o lado do funcionário. E eu tenho as pernas cheias de mancha, eu tenho aqui um caroço que está estourando esses dias, está todinho aqui, está aqui as minhas pernas, aqui, ó, que eu faço questão que toda a população veja isso, para sentir o drama do trabalhador, na preocupação de levar o pão para a família e ver os filhos crescerem e falar, meu pai, eu sou um herói, mas esse Brasil eu não vou ter. O meu filho vai falar, meu pai foi um herói no trabalho, mas a Roda, a França, não reconheceu. Coitado do meu pai. Meu Deus do céu, eu não aguento mais essa situação. Mas para onde vão esses dejetos químicos? Eles contêm certamente, além de pentaclorofenol, que é um elemento altamente venenoso, outro elemento, dioxina. Fomos até o lugar onde a companhia durante muito tempo despeja seu lixo. No portão, guardas armados nos informaram que ali não havia nenhum lixo químico. Mais adiante, encontramos esses cartazes. Apesar do aviso, resolvemos verificar de perto. Uma simples cerca, como esta, não impede ninguém, muito menos animais, de penetrarem na região, entrando assim em contato com o que eles ali despejam. Aqui estão. Mais de 2.000 toneladas de restos de pentaclorofenol, além de umas 1.000 toneladas de outros dejetos químicos. Não muito longe desse depósito de lixo, as autoridades governamentais lotearam terrenos para os novos colonos. Durante anos a fio, essa gente bebeu água contaminada. Isso é uma dificuldade, né, pra gente usar aí, né? Sobre quando a gente comprou o terreno pra cá, compramos que tinha... Podia furar um poço, dava água boa, né? A gente furou, colocou, não foi aprovada a água, né? Pelo esse cheiro. A gente usou um tempo aí. Agora a Sabesp que está em cima, estamos a 300 metros longe já. A Sabesp estamos pondo uma borracha, uma boia na caixa. Está funcionando. E o poço está inutilizado, isso aí. A água era aquela água do mangue, né? Então era amarela. E a gente, para cozinhar, tinha que ferver, tirar aquela nata grossa que saía. Aí depois a gente bebia ou cozinhava ao mesmo tempo, né? Essa é para cozinhar não serve, né? Não serve. Mas a gente cozinhava, agora... não tinha outra, a gente buscava lá no posto para beber, com um galãozinho. Então bebia. Agora, para cozinhar, a gente tinha que dar muitas viagens, né? Então não dava. E lavar também, a gente tinha que lavar aqui. Inclusive eu rasgou muitos lençóis meus, porque a água é amarela. E eu tacava cândida e cortava em vez de clarear. A água não prestava mesmo.
É um cheiro, assim, esquisito, né? Dentro aí existem 6 produtos químicos altamente intoxicantes depositados a céu aberto há 10 anos atrás. Há poucos meses nós descobrimos esses lixões. E junto desses produtos químicos se encontra o tetraclorofenol, misturado com mais 5 produtos tóxicos, que vem causando alguns problemas aos moradores da Gleba 2, como foi constatado há tempos atrás, 15 crianças com tetraclorofenol na urina. Enquanto entrevistamos Osvaldo, do Grupo Verde local, vimos umas meninas brincando nas poças d'água logo abaixo do depósito do lixo. Você sabia que você estava brincando dentro de uma área toda contaminada? Não. O que teu pai falou para você? Que não pode sentar aqui, porque senão entra micróbios no pé. Ah, é? Teu pai também falou? O que ele falou para você? Ele falou assim que não pode sentar nessa areia e nessa água que contém micróbios. Micróbios, é? É? O que acontece entre os micróbios? O que você acha? Fica com doenças. A minha filha, aliás, as 3, né? Problema de saúde aqui do bairro. Eu tomei uma suspeita e levei ela para fazer exame no Instituto de Saúde de Cubatão. Inclusive a pequena aqui, de 1 ano e 8 meses, deu problema de leucopenia, um problema muito grave. Lógico que a gente fica revoltado, né? O problema desse clima, esse clima muito apavorante, né? Porque nenhum pai de família vai sentir feliz com as filhas dele doentes. E quem tem a culpa disso? Inclusive, eu creio, desse problema de saúde, deve ser causado do lixão da Ródia, né? Que fica aqui ao lado, 300 metros perto da nossa casa. E não só a nossa família, como outras famílias aí estão com os filhos contaminados e pessoas adultas também. No ponto de encontro para uma cerveja ou um bilhar, o assunto das conversas é, naturalmente, o perigo de contaminação que todos correm. É aquele problema que eu lhe falei, né? Sobre que eles põem esse produto há mais de... Quando eu estudava no Afonso Smith, em 72, 71, 72, eu via sempre os carros da Ródia. Nós víamos, o seu Antônio das Perucas, nós víamos no colégio 11 horas, 11 e pouca da noite, eles depositando, entrando nesse mato aí, depositando esse lixo. Isso aqui faz parte das coceiras que apareceu nele, né? Então, olha, isso aqui, quando coça, ela vira essa cinza. Já ela tem a pele morena, né? Tá certo, mas olha só. Olha a mãozinha dele aqui. Olha como suja isso aí. Esse dedo dele tá bem infeccionado. Entende? E nós passa pomada, remédio, tudo. Eu sei que aqui dá um noroeste muito grande. Então esse noroeste, esse vento muito bravo, lá para fora tem outro nome. Chama, vamos dizer, noroeste aqui. Então, ele traz essa poeira química para as pessoas. E geralmente depois que passa aquele noroeste, está todo mundo se coçando. Você entendeu como é que é? Todo mundo se coça. É o danado do pó da China que está na pessoa. Entende? O rio está contaminado. Esse rio aí está contaminado. Está uma placa, agora botaram uma plaquinha da prefeitura, proibido tomar banho. Entende? O solo está contaminado, a ave não dá mais fruto aqui nessa região. Domingo é dia de missa, mas nesse município as missas do Padre Porfírio têm se tornado algo mais do que um simples ritual religioso. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus.
Padre Porfírio é um padre como muitos outros padres progressistas latino-americanos. Padre Porfírio era pároco da matriz de Cubatão. Foi transferido para esse pequeno município depois que começou a levantar questões do meio ambiente nos seus sermões e a exigir que os direitos da população fossem respeitados. Cuidar daquele que ficou ferido, daquele que está doente. É um trabalho organizado, é uma pesquisa sobre a saúde como dom maior, a saúde e o dom da vida. Quanto mais nós, as nossas comunidades de pessoas humanas. Então, esse dom da vida, o dom da vida, tem que ser cuidado com aquele amor muito grande. E Nosso Senhor nos dá aquela parábola, não é? Que nós lemos domingo, que nós meditamos domingo sobre ela, o bom samaritano que encontrou o homem ferido. E esse homem é ferido de todos os lados hoje na sociedade. Nós temos crianças que não sabemos o futuro delas pela intoxicação, a contaminação com produtos altamente perigosos. Nós temos pessoas, operários, que já não têm mais aquele amor à vida, aquele ideal, estão contaminados por benzeno e outros tantos tipos de produtos perigosos que deixam esse mundo uma espécie de inferno. E essa luta contra esses egoístas que não amam a vida, essa luta é uma luta da igreja, é uma luta do cristianismo. Porque o dom da vida é o mandamento, não matarás. Ninguém tem direito a matar. Nós só temos direito a promover a vida, a contribuir com Deus, com a saúde do povo, com o bem-estar da sociedade. Portanto, é uma luta difícil, mas nós temos todos os meios. E temos a esperança cristã, que nos dá aquela animação de proteger, de ajudar, de conscientizar, de denunciar tudo aquilo que vai contra o dom da vida. E é isso o sentido. Às vezes a gente não entende os meios de comunicação, mas eles fazem parte de uma sociedade organizada e nós precisamos da contribuição dos meios de comunicação. Porque quando eles sabem que existe vida, que existe movimentação, então eles vêm até nós, olha aí os jovens todos trabalhando. Agora, Padre Porfírio reúne centenas de pessoas na sua capela todos os domingos. Seus sermões são de grande importância para a luta contra a desconsideração das empresas e a passividade das autoridades. E o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Talvez tudo o que vimos até agora seja apenas o topo de um iceberg. Não temos a menor ideia do monstro que sairá deste monte de dejetos venenosos que contaminam Rio, Pantanal e o Vale de Cubatão. Se lesões genéticas levam 1 ou 2 gerações para serem descobertas e classificadas, se o câncer leva de 20 a 30 anos para se desenvolver, não é difícil de imaginar que coisas piores estejam para acontecer. Ainda que a população dessa região tenha sofrido tanto, tudo indica que o futuro de Cubatão seja bastante negro. Mesmo assim, vivendo em qualquer outra parte do mundo, contribuímos para esta tragédia. Os interesses estrangeiros possuem metade das empresas que vendem seus produtos perigosos através do mundo. Somos responsáveis pela contaminação do meio ambiente e da população de Cubatão. Será que estamos conscientes disso?
Apesar de tudo, a vida resiste. Sufocada, deformada, agredida, poluída, mas resiste. E nós estamos grávidos de esperança.